Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e a nossa aula hoje tem como tema Oriente Médio, tensão e conflito. Só para lembrar vocês, essa aula é da primeira série, quarto bimestre. E aí, vamos começar? Bom, apresento a vocês um mapa do Oriente Médio. Olha que interessante, a imagem vai mostrar aí para vocês a localização dessa região. E eu quero dizer o seguinte, olha só, o Oriente Médio é uma região, tá? Justamente essa região que está destacada aí nessa lupa, composta por países e territórios da Ásia Ocidental, situada aí entre os continentes asiático, europeu e também o continente africano. Então, essa aí é a localização da região conhecida como Oriente Médio. E é justamente essa região que a gente vai estudar e conhecer um pouco mais no decorrer da aula de hoje. Bom, aqui nós temos um mapa com alguns detalhes a mais da região conhecida aí como Oriente Médio. Então, essa imagem 1, ela mostra aí a região com um pouco mais de detalhes. Pessoal, vejam que essa região, ela é extremamente estratégica e ela é composta aqui por vários países. Ó, a gente pode citar, por exemplo, a Turquia, a Síria, o Iraque, assim como o Irã, o Afeganistão, a Arábia Saudita, Omã, Iêmen e outras regiões também que pertencem, tá, ao Oriente Médio. Agora, conhecendo um pouco mais sobre esse território, vou dizer o seguinte, o Oriente Médio, ele possui mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Então, é uma área bem vasta, é uma área considerada aí bem grande, levando em consideração, pessoal, a gente está falando de 7 milhões de quilômetros quadrados, ok? E quando falamos da população, a população supera aí os 385 milhões de habitantes. O Oriente Médio, ele apresenta climas, principalmente aqui, ó, climas árido e também semiárido. Ele apresenta terrenos planálticos e grandes reservas de petróleo. E aí, quando falamos do petróleo, quando falamos do Oriente Médio, a gente tem basicamente o tema da nossa aula. Olha só, Oriente Médio, tensão e conflito. Então, a gente tem uma região destacada aqui na imagem, nós temos uma região bem vasta, e nós temos uma riqueza nessa região, que são justamente as grandes reservas de petróleo. Então, consegue identificar aí toda a questão da tensão e conflito quando falamos dessa região? É lógico que a gente vai entender que existem aí outros conflitos de ordem política, de ordem religiosa, de ordem também econômica, mas o petróleo, pessoal, ele aparece aqui como um ator principal quando falamos dessa região conhecida como Oriente Médio. Então, o petróleo precisa ser destacado, que ele vai aqui, a partir do petróleo, nós vamos identificar também outras fontes de conflitos existentes aqui nessa região, certo? Bem, o que a torna alvo aí de disputas geopolíticas, então, quando falamos do contexto geopolítico, o petróleo, ele é de suma importância em entender esses conflitos a partir dessa riqueza natural. A região é conhecida também pela grande concentração de conflitos e também guerras. E é justamente o que eu vou destacar para vocês aqui ao longo da nossa aula. Olha só, bem, vamos conhecer um pouco aí da história do Oriente Médio, vamos entender então esses conflitos a partir da questão histórica também. Aqui nós temos uma imagem representando uma parte dessa região do Oriente Médio. Nós temos também uma pessoa vestida com o que seria aí a característica. Muitos vestem justamente esse tipo de roupa, é uma espécie de túnica e também um lenço na cabeça. Essa pessoa caminha
E a partir disso nós vamos entender, a partir dessa imagem, quero contar aqui para vocês um pouco da história dessa região. Historicamente, o Oriente Médio é o berço de grandes civilizações e também religiões que nós chamamos de monoteístas. Professora, o que seria aí essas religiões monoteístas? A religião monoteísta ela é conhecida por ser uma religião em que você cultua a um único Deus. Então, para esses religiosos, só existe um único Deus. E existe também as religiões chamadas de politeístas, que é quando a religião ela acredita na existência de vários deuses. Ok? Mas aqui estamos falando, tá, de grandes civilizações que utilizam principalmente, que professam principalmente as religiões monoteístas. Vamos pegar aqui alguns exemplos? Judaísmo, cristianismo e principalmente quando falamos de Oriente Médio, o islamismo, o que faz da região um espaço de grande valor simbólico e principalmente espiritual. Contudo, essas mesmas diferenças religiosas e étnicas muitas vezes se tornam fontes o quê? De conflitos, que é o que vai gerar toda a tensão a partir dessas questões. Conflitos identitários e principalmente aí as disputas sectárias, como vou pegar aqui para vocês o exemplo, o que seriam essas disputas sectárias, quando a gente fala aí da disputa entre muçulmanos, sunitas e também os xiitas, ok? Então, historicamente falando, o Oriente Médio, ele tem essa questão histórica importante, principalmente ligada à religião, mas a partir da religião surgem aí diversos conflitos, ok, pessoal? O Oriente Médio, ele também é conhecido por ser uma das áreas onde, pode ser aí, aliás, né, o Oriente Médio é conhecido por ser uma das áreas onde há maior incidência de conflitos e guerras no período recente. Se você pegar o mapa dos principais conflitos no mundo, o Oriente Médio, ele vai pontuar diversos conflitos, ok? Diversas são as suas motivações, entre as quais estão questões aí atreladas à territorialidade e também aos domínios territoriais. Também tensões e conflitos, como eu já falei, ligadas às questões econômicas, ligadas a questões políticas, principalmente quando a gente fala do petróleo, desse recurso natural tão importante, e quando também falamos sobre a questão aí da religião. Então, esses conflitos também são de ordem religiosa, envolvendo tanto os países pertencentes à região, quanto outras regiões guiadas por interesses estratégicos, principalmente quando a gente fala aí, novamente, vou repetir, o caso do petróleo. Certo? Aqui, pessoal, eu trouxe uma imagem que eu acho que vocês já conhecem, já viram em algum momento, mas é justamente a imagem que mostra a escavação para se retirar o petróleo da terra. Então, é esse o equipamento de onde, né, a gente tem uma região com petróleo e ele faz o quê? Ele faz essa retirada do petróleo. E só para lembrar vocês novamente, a região, quando a gente fala em Oriente Médio, a região ela é bastante rica em recursos naturais. E ela é detentora também de diversas pedras preciosas. E ela apresenta, sim, pessoal, o Oriente Médio, está até destacado aí no texto para vocês, algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. O que torna aí alvo de uma série de disputas geopolíticas. Sim, porque o petróleo é importante, sim, os países disputam por esse recurso natural tão importante, e a extração também do óleo e do gás natural, assim como os ramos químicos e petroquímicos da indústria. Então, são condutores aí de boa parte de suas economias nacionais. Então, quando a gente fala de riquezas naturais, quando a gente fala de gás natural, pedras preciosas, quando a gente fala do petróleo,
Sim, o Oriente Médio, ele é detentor aí de várias dessas riquezas. Logo, ele se torna uma região aí alvo de disputas, principalmente de países que têm interesse nesses recursos naturais, certo? Bom, entre os principais focos de conflito, vamos destacar aqui alguns. A questão israelense e palestina, que é muito conhecida de todos vocês que estão assistindo, está na televisão aí todos os dias, nos documentários, então todos os jornais divulgam muito essa questão, essa disputa, e principalmente aí quando a gente fala desse conflito entre Israel e Palestina, que é marcada por disputas territoriais e também pela negação do direito de autodeterminação dos palestinos. A gente também tem o exemplo aí das guerras civis e as crises internas, como é o caso aí da Síria, também no Iêmen, que geram milhões de refugiados e uma grande crise humanitária. Quando a gente fala de todo o contexto geopolítico, a gente tem essa questão aí dos refugiados que acabam fugindo desses países e indo em direção a outras regiões do mundo, causando aí um problema muito grande, que é a imigração. As rivalidades regionais, sobretudo entre Arábia Saudita e Irã, que disputam influência política e religiosa dentro do mundo islâmico. Então, quando falamos dos focos de conflitos, a gente pode considerar aqui esses como os principais focos de conflitos existentes hoje no Oriente Médio. Bom, atualmente, o Oriente Médio, ele permanece como um dos principais epicentros de tensão e conflito no sistema internacional contemporâneo, é o que mostra justamente a imagem 2, tá? A imagem 2, ela mostra, pessoal, vejam só, edifícios destruídos em Alepo, na Síria, que é uma consequência direta da guerra civil. Então, existem nessas regiões do Oriente Médio, principalmente aqui na Síria, vários extremistas que acabam por destruir, pessoal, grande parte aí da cidade, e existem grupos também opostos que acabam gerando ainda mais esse conflito, acentuando ainda mais esse conflito e fazendo aí com que aconteça aquilo que eu acabei de explicar para vocês, que é a imigração, onde várias famílias vão ter que se retirar dessas regiões e justamente buscar aí outros locais. Então, é basicamente uma imigração forçada por conta de conflitos ligados aqui a grupos extremos e também a questões políticas e econômicas, entre outros. Bom, atividade na tela para a gente treinar um pouco aí do que a gente aprendeu sobre o Oriente Médio. Eu trouxe a questão 1 e eu quero ler junto com vocês para ver se a gente está aí, para ver se a gente entendeu bem esse conteúdo de hoje. Diz assim a questão: o Oriente Médio é uma das regiões mais instáveis do mundo, devido a diversos fatores históricos, religiosos e econômicos. Nesse contexto, qual das alternativas melhor explica a origem das tensões e conflitos na região? Vejam que a questão, ela direciona diversos pontos da nossa aula. Olha só, a questão diz o seguinte: o Oriente Médio é uma das regiões mais instáveis do mundo. É justamente o tema da nossa aula, né? Oriente Médio, tensão e conflito. Devido a diversos fatores. Quais são esses fatores? Fatores históricos, religiosos e econômicos. Nesse contexto, qual das alternativas melhor explica a origem, então, das tensões e conflitos nessa região? Alternativa A, leiam junto comigo. A homogeneidade étnica e religiosa que facilita a integração entre os povos locais. Completamente errado, pessoal. A gente aprendeu lá no contexto histórico do Oriente Médio que não existe uma homogeneidade étnica e muito menos uma homogeneidade religiosa. Historicamente falando, o Oriente Médio, ele é berço aí de várias religiões importantes e difundidas atualmente no mundo inteiro. É o caso do judaísmo, do islamismo, tá? E até do cristianismo também.
Então, podemos cancelar. A alternativa A está incorreta. Alternativa B, ausência de recursos naturais, o que gera disputas apenas ideológicas. Resposta incorreta. Pessoal, o Oriente Médio é um dos locais hoje com mais concentração aí, como eu falei, de reservas petrolíferas. Logo, essa questão, essa alternativa, ela está totalmente incorreta, quando ela fala ausência de recursos naturais, incorreto. Hoje o Oriente Médio é detentor aí dos maiores poços de petróleo do mundo. Alternativa C, a diversidade étnico-religiosa, a disputa por territórios e o interesse de potências estrangeiras em suas reservas de petróleo. Chegamos à alternativa correta, alternativa C. Quando falamos da origem dessas tensões e desses conflitos, a origem é basicamente essa: diversidade étnico-religiosa, disputa por territórios e principalmente o interesse aí das potências estrangeiras quando falamos nas reservas de petróleo, já que o Oriente Médio detém aí grande parte dessas reservas. Mas vamos ler a alternativa D. A predominância de governos democráticos, incorreto, e a neutralidade política dos países da região. Alternativa D, totalmente incorreto, pessoal. Predominância de governos democráticos, isso está absolutamente errado. Alternativa E, a falta de importância estratégica do Oriente Médio para a economia mundial. Totalmente errado, muito pelo contrário. Sim, o Oriente Médio tem uma importância estratégica para a economia mundial, principalmente por ser detentor aí de grande parte do petróleo que nós temos hoje no mundo. Então, gabarito, alternativa C. Resposta correta: a diversidade étnico-religiosa, a disputa por territórios e o interesse de potências estrangeiras em suas reservas de petróleo. Essa é a alternativa correta. Bem, resumindo a nossa aula, quero ler aqui junto com vocês o que a gente aprendeu hoje, que foi o seguinte: o Oriente Médio é uma das regiões mais estratégicas e instáveis do mundo, marcada por intensos conflitos políticos, religiosos e econômicos. Sua importância geopolítica está ligada às grandes reservas de petróleo e também à sua posição entre Europa, Ásia e África, ou seja, é uma região estratégica. A diversidade étnica e religiosa com judeus, cristãos e muçulmanos, como é o caso dos sunitas e xiitas, vai gerar disputas históricas e também rivalidades que alimentam guerras e tensões nessa região. O conflito entre Israel e Palestina é um grande exemplo atual que está todos os dias nos jornais. A gente também tem o exemplo das guerras civis, mostrei uma foto para vocês, que é o caso lá da Síria e também no Iêmen. A rivalidade entre Arábia Saudita e Irã são exemplos de conflitos que afetam toda essa região. Além disso, a presença de grupos extremistas, como é o caso do Estado Islâmico, e as intervenções de políticas estrangeiras, como o exemplo aqui, Estados Unidos, Rússia e também alguns países europeus, agravaram a instabilidade política e econômica. O caso dos Estados Unidos aqui, ele aconteceu principalmente no Afeganistão. Acho que muitos de vocês são conhecedores da guerra do Afeganistão e é basicamente isso, pessoal, a nossa aula. Todos esses focos de tensão e conflitos, eles são gerados a partir de questões políticas, econômicas e também de recursos naturais, conforme a gente aprendeu na aula de hoje. Eu quero deixar registrado aqui, inclusive, as nossas referências. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham participado da aula e aguardo vocês na próxima. Até mais!